Graça e paz, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Mais uma vez estamos juntos aqui para nosso meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia e ler comigo o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 2. Diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço forte, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Nesta noite quero meditar com você usando desse texto, Deus presente em tempo de aflição. Tempos difíceis, tempos totalmente contrário à nossa vontade, tempo que nós não entendemos, que não temos, é um tempo de grande aflição. E esse texto nos fala a respeito disso também. A história do povo de Deus, do povo de Israel, é marcada constantemente por altos e baixos, principalmente nas questões relativas à fé deste povo. Quando você lê o capítulo 33 de Isaías, você entende que ele faz parte de um momento histórico da nação, um momento difícil, um momento anterior ao exílio que eles iriam passar e iriam sofrer. Eles iriam sofrer com o exílio babilônico. E apesar do capítulo 33 parecer começar com uma nota negativa, é realmente um capítulo de esperança para nós. Um capítulo de esperança para o povo de Deus e misericórdia também para o seu povo. Embora o povo de Deus tantas vezes tenha caminhado em seu próprio conselho e procurado pela ajuda de outras pessoas, de outros meios, ao invés de procurar Deus, quando eles clamam por misericórdia, essa profecia vem lembrá-los, também nós somos lembrados hoje, que Deus ainda ouve e responde à oração de seus filhos, à oração do seu povo. Portanto, esse texto é para nós hoje, para entendermos que Deus está sempre presente em meio às nossas aflições. Pois assim também é a nossa vida, assim tem sido nos meses que estamos passando com tantas aflições, pandemia, com as questões das injustiças sociais acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo temos visto. Certo é que não era desejo de ninguém, mas tivemos e vivemos dias difíceis, tempos assim, de altos e baixos. Na verdade, nem tudo é alegria, nem tudo é festa. Como dizia, ou como diz uma canção, há momentos que na vida em que pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Esta é a verdade. Precisamos clamar, precisamos buscar. E para isso precisamos ter a certeza da presença de Deus em nossa vida em todo o tempo. Diante dos fatos vividos por cada um de nós, é preciso voltar à palavra. Isaías estava anunciando o problema e apresentando soluções ao povo da parte e por parte de Deus. Israel não seria abandonado. Deus continuava ao lado do seu povo, apesar da ingratidão do povo, apesar da busca errada que o povo fazia. O desejo divino era resgatar, restaurar Jerusalém, a cidade santa, que estava afastada do amor e da graça do Pai. Assim, ao lermos o versículo 2, encontramos uma mensagem de conforto, de consolação, em meio a toda a crise que estava sendo instalada. Nesse momento, o profeta declara a necessidade, o desejo de ser cuidado, restaurado
pelo verdadeiro Deus. Portanto, através desse texto nós podemos descobrir e meditarmos nisso, que a nossa vida, o tempo que estamos vivendo, é marcado pela presença de Deus, que promete cuidar de cada um dos seus filhos, cuidar do seu povo, cuidar de todos nós. Precisamos, nesse tempo difícil, manter a tranquilidade e expressar a nossa fé no Senhor, como fez o profeta. Precisamos também dizer o mesmo que ele. E a primeira verdade que Isaías chama a atenção do povo, e a primeira confissão que ele faz em nome do povo, está aqui. A nossa esperança está somente em Deus. E ele diz isso da seguinte maneira: Senhor, em ti temos esperado. Esta é a declaração do profeta em meio às ruínas de Israel. Em meio às ruínas, às dificuldades, às aflições que o povo estava vivendo. Israel tinha colocado sua esperança em deuses estranhos, trocando o Deus verdadeiro por coisas de nenhum valor. E a primeira lição extraída aqui do texto para nós consiste em compreender que a esperança humana necessita estar firmada na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Onde você tem colocado, onde nós temos colocado nossa esperança, onde temos depositado, onde está firmado o nosso futuro? É preciso ouvir, obedecer à voz divina diante das lutas que a vida nos impõe. É preciso também submissão à vontade de Deus. Quando nossa esperança está em Cristo, podemos até não entender o presente, mas com certeza o nosso futuro será melhor e será abençoado. Infelizmente, assim como Israel, muitos estão colocando sua confiança não na pessoa de Jesus Cristo, mas em pessoas, em sistemas, em conversas, em meios humanos. Isso trará a derrota. Mas se colocarmos a nossa esperança na pessoa de Jesus, certamente será diferente a nossa história. Certamente dias melhores virão. E nós esperamos isso, nós cremos nisso, pois Ele continua no controle de tudo e de todos. Isso será verdade na nossa vida se o Senhor for, como o profeta diz, o nosso braço forte. Nós precisamos também declarar e expressar dessa maneira: Ele é o nosso braço forte. Na segunda parte do versículo encontramos esta preciosa declaração: Se tu, Senhor, o nosso braço forte, manhã após manhã. O profeta reconhece que suas forças estão esgotadas e que está impossibilitado de caminhar. Suas forças já não o deixam mais caminhar seguramente, da mesma forma como antes. E sem ajuda divina não dá para ir a lugar nenhum. Assim também tem ocorrido conosco, assim tem acontecido na vida de muitos de nós. Em alguns momentos nós nos sentimos fracos, esgotados, sem ânimo, sem força. Mas é nessa hora que nós devemos confiar em Deus e na sua palavra, que já deixou Ele a nós. Paulo também diz isso lá em 2 Coríntios 4,16, dizendo: não desfalecemos. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova, dia após dia. Quantas vezes nós pensamos na utilidade do braço, ou de qualquer outro membro do nosso corpo? Se o braço humano não suporta o peso da caminhada, Deus é o nosso braço forte. Se nós não conseguimos caminhar por causa do peso que é colocado sobre nós, de tantas coisas que têm nos acontecido, Ele nos sustenta, Ele sustenta a nossa vida, carrega os nossos fardos e nos leva em seus braços, quando nossas forças já se esgotaram. Não podemos nos tornar pessoas insensíveis,
que rejeitam o braço, o colo, a ajuda divina. É preciso aprender a descansar em Deus, a descansar nos braços do Deus eterno. Deus é o nosso braço forte e nos fortalece. Assim também nós devemos, fortalecidos por Ele mesmo, estender a nossa mão àquele que precisa, àquele que necessita, estender a nossa ajuda, pois isso faz parte da vida de cada cristão. Ajudar o seu semelhante, o seu próximo, não importa quem seja, como seja, isso é parte nossa. Esta é uma ordem para cada cristão. Mas o Senhor tem sido o nosso braço forte. Se o Senhor é o nosso braço forte, Ele há de nos socorrer em todo tempo, em qualquer situação. Porque no terceiro momento, Isaías declara também uma grande verdade que está sobre todos nós. Nosso socorro és tu, Senhor, no tempo da angústia. O profeta sabia que Deus era a única solução para Israel. Tanto que ele termina o versículo declarando isso. É a sua base de confissão. A nossa salvação em tempo de angústia. Na realidade, as lágrimas, certamente, do povo não estavam secando. Estavam em contínuo choro. E não visualizando solução para os seus problemas. Assim também tem sido nos dias de hoje. Milhares de vidas ceifadas e milhares de vidas em lágrimas, chorando pela perda de entes queridos. Isso desestimula, isso traz um desânimo, isso traz uma angústia, um vazio muito grande para muitos e muitos. E assim, há um vazio no coração do homem. Há um vazio no coração de milhares de pessoas. E quando Isaías está dizendo que o socorro no tempo da angústia é o Senhor, isso serve para nós. O Senhor é o nosso socorro nesse tempo difícil. Ele é a paz que preenche o nosso vazio. Ele é a certeza daquele que caminha conosco nesse tempo de angústia. E nós precisamos confiar nisso. Precisamos declarar que Ele continua sendo e sempre será um Deus presente na nossa caminhada, na nossa vivência. Portanto, sejamos gratos a Deus de coração, que tem sido até então presente na nossa vida, na nossa família, no trabalho, na igreja, e certamente é um Deus presente em todo o mundo, apesar de tudo isso estar acontecendo. Por isso, irmãos, olhemos para esse texto que foi lido e estamos meditando, e façamos também a nossa oração como foi a do profeta, que ela seja a minha e a sua oração. As lutas do profeta são as nossas lutas, contra as injustiças, contra a fome, contra o medo, as angústias. O lamento do profeta é o nosso lamento pelas vidas perdidas, pelas vidas distantes de Deus, pelas injustiças sociais acontecendo. A enfermidade do profeta são as nossas enfermidades. É a enfermidade do povo que está vivendo hoje, sofrendo nos dias de hoje. Porém, é bom lembrarmos aqui, a confiança de Isaías, a confiança do profeta, deve ser também a nossa confiança, pois o Deus do profeta é o nosso Deus. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Assim sendo, irmãos, que a oração de Isaías seja sempre a nossa oração, para que tenhamos a constante presença de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, e que para o próximo dia, para que o nosso amanhã, para o que há de vir, nós possamos sentir sempre a presença, o bálsamo consolador de Deus sobre a nossa vida. Em tempos de angústia, Deus é o nosso socorro, o nosso braço, a nossa salvação.
E que essa graça, essa bênção seja derramada sobre sua vida, sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja, para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Que Deus nos use nesse tempo para também mostrarmos aos outros a presença de Deus é real na vida de cada um de nós. Que você possa sentir essa presença cada dia, em cada momento, em cada situação. Cansado, atribulado, angustiado, Deus está presente. Ele há de socorrer você, há de socorrer cada um de nós. Que nós possamos crer nessa palavra dita por Isaías, muito bem colocada em nossos dias, que possam trazer um alento, mas que possa despertar em nós, povo de Deus, esta fé. O Senhor é o nosso socorro, o nosso auxílio. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.